A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos em Cristo Jesus, graças a Deus, hoje uma segunda-feira, mais o início de semana, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o livramento de Deus, seja presente na vida de todos nós, porque Deus é maravilhoso, Ele nos livra, nos guarda. Eu espero que todos vocês estejam gozando de perfeita saúde e muita felicidade no lado de todos vocês, E que Deus tenha abençoado, porque eu sei que Deus tem abençoado a vida de todos vocês, minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui é a irmã Maria dos Prazeres, e mais uma vez, irmãos, vou gravar um vídeo para a glória de Deus e para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual, irmãos. E esse vídeo que eu vou gravar agora, o título dele está em Lucas, no capítulo 22, do versículo 39 em diante. O título dele é o Getsemer. O sofrimento do Senhor Jesus, o quanto que ele sofreu e o que nós custamos, para o Senhor, e que recebemos de graça do Senhor, essa bênção, essa gloriosa redenção, a nossa salvação, graças a Deus, irmãos? Então, irmãos, como o meu celular não suporta uma gravação comprida, então vamos para a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus tenha, que os irmãos venham ouvir essa pregação, venham visualizar, venham, enviar para muitos, se inscreverem no canal. Ajuda meu canal a crescer, irmãos. Ajuda, para a glória de Deus, não é para a minha glória, não. É para a glória de Deus, irmãos. Em nome de Jesus. A palavra de Deus vai nos dizer assim, aqui em Lucas 22, do versículo 39 em diante, que o Senhor Jesus, a palavra nos diz assim: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também o seu discípulo o seguia. Isso é no 39. E no 40 vai dizer: e quando chegou naquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. No 41, e apartou-se dele a cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. 42, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Aqui, irmãos, é a parte que muitas vezes, nós, como servo do Senhor, eu falo de mim, irmãos, não falo dos meus irmãos, falo de mim. Porque eu sei que tem muitos irmãos aí que estão pagando um preço muito árduo pela palavra de Deus, e como tem muitos, que é que nem eu, que não pagam um preço tão árduo pela palavra de Deus. Porque quantas vezes, amados irmãos, a gente tem medo de enfrentar a situação, quantas vezes a gente teme o homem, e não faz o que verdadeiramente, não fala o que verdadeiramente o Senhor Jesus manda a gente falar, porque a gente teme o sofrimento, teme o que vai vir sobre as nossas vidas. E isso é normal, e o Senhor até entende. Por que o Senhor entende? Ele entende porque Ele sabe que o nosso espírito está forte, como Ele mesmo disse, mas a carne é fraca, A carne é fraca. E muitos têm dado a vida pelo Evangelho do Senhor Jesus, assim como o próprio Senhor Jesus deu a vida dele por todos nós, Porque aqui o sofrimento dele foi angustiante, quando ele pede para o Pai, que se fosse da vontade de Deus, que Deus passasse dele aquele cálice, não deixasse ele passar pelo que ele ia passar, se fosse da vontade do Pai. Ele diz: mas todavia seja feita a vontade do Senhor, Pai, e não a minha. E é isso que Deus requer de mim e de todos nós, que nós façamos a vontade dele inteiramente, e não a nossa. E muitas vezes a gente tem receio de fazer totalmente a vontade de Deus. Porque hoje em dia, amados irmãos, nas igrejas a gente nem prega mais certa palavra de Deus que está aqui na Bíblia, que precisa ser pregada. Pega lá de Romanos 1, do versículo 18 em diante, que não está sendo pregado na Bíblia. Tememos as coisas que podem vir sobre nós. E a palavra de Deus, toda ela precisa ser pregada. A humanidade precisa conhecer toda a palavra de Deus. E quantas vezes nós tememos
em falar abertamente as coisas que está na palavra de Deus que nós precisamos falar. Aqui o Senhor Jesus, o sofrimento dele era angustiante. Era angustiante. No 44 vai dizer, e posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. Que agonia era essa, né, amados? Que agonia que o Senhor Jesus sofreu, né? Que sofrimento, né? Ele que é Deus, o Criador de todas as coisas, e que toda a potestade está debaixo da mão santa dele. Ele que sabia para onde iria, o lugar dele no céu, mas pelo fato do espírito dele estar num corpo, houve grande sofrimento na alma dele e na carne. Agonia, muito sofrimento. E isso não é diferente, irmãos, né? O Senhor Jesus é o nosso modelo. Ele deixou bem claro que por amor à palavra dele, nós vamos chorar, nós vamos sofrer. Ele diz, no mundo, né, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ele fala, porque eu venci o mundo. E se vocês se entregarem na minha mão, do jeito que precisa ser entregue na minha mão, vós também vencerá o mundo. É isso que ele disse para mim, para todos nós, né, amados irmãos e irmãs? É isso que o Senhor Jesus disse para nós. Que sofrimento esse, né, que ele passou, né? Que grande agonia, né? E aqui no versículo 45 vai dizer, e levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo, de tristeza. E ele disse-lhe, por que estáis dormindo? Levanta-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quantas vezes, irmão, a gente precisa tanto da ajuda de alguém, né? Do apoio de alguém, que alguém ore junto com a gente num momento de grandes provações, e às vezes a gente confia naquela pessoa, acha que aquela pessoa está orando, intercedendo junto com a gente, para a gente vencer, né, grandes lutas que a gente está passando, e às vezes a nossa confiança é em vão, às vezes a pessoa não está na guerra junto com a gente, batalhando para nos ajudar a vencer a batalha. Isso não acontece na nossa vida, amados irmãos. Isso acontece porque tudo que o Senhor Jesus passou, ele deixou como uma lição para nós. É uma lição. É por isso que a própria palavra de Deus diz, né, que maldito o homem que confia no homem e no seu braço de carne, que nós temos que depositar toda a nossa confiança só no Senhor, porque ele jamais vai nos decepcionar. Mas se nós depositar nossa confiança no ser humano, nós vamos ser decepcionados. Assim como muitos podem se decepcionar conosco, né? Porque somos falhos, né? Somos pó. Como a própria palavra de Deus diz lá em Gênesis, né? 3, versículo 19, né? Nós somos pó. Isso é uma grande verdade, né? E ele acha dormindo, né? E ele volta, né? Ele volta novamente para a oração, né? E aí, então, o que acontece, né? E estando ele ainda a falar, surgiu uma grande multidão. E um dos 12, que se chamava Judas, ia diante deles e chegando-se a Jesus para o beijar. No 48, o Senhor Jesus disse, Judas, e disse a Judas, com um beijo, traí o Filho do Homem. Né, irmãos? Isso aqui é uma vigilância para nós, é um grande conselho para nós, né? Que quantas vezes, né? Às vezes a pessoa nos abraça e não é o amigo que nós esperamos, né? Olha, que Judas, ele conhecia muito bem aquele lugar, né? A palavra de Deus vai dizer lá, né? Em João capítulo 18, no versículo 2, né? Quantas vezes, né, Judas esteve junto com o Senhor Jesus
no Getsêmen, junto com os outros apóstolos, no Monte das Oliveiras, orando. Ele sabia exatamente aonde o Senhor Jesus estava. Ele sabia. E ele aproveitou para levar as pessoas ali, para magoar o Senhor Jesus, para entregar o Senhor Jesus, né? Mas estava escrito, né? A gente não pode nem acusar ele, porque estava escrito, né? Já estava escrito, era cumprimento da palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus, quando ele encontrou Judas Iscariote, ele falou: vem, Judas, porque o seu destino é comigo. Ele sabia que Judas era um vaso usado por Satanás para fazer a obra de Satanás. Porque quem escapa dos olhos do Senhor? Ninguém escapa dos olhos dele. Ele sabe tudo, né? Glórias a Deus. Então ele já sabia, né? E a palavra de Deus nos adverte aqui o sofrimento do Senhor Jesus por amor das nossas almas e o quanto nós precisamos sofrer para resgatar as almas, porque cada vez que a gente se levanta na obra de Deus, nós enfrentamos frente a frente com a obra do inimigo. E a obra do inimigo que vem sobre as nossas vidas, ela não vem completamente espiritual. Muitas vezes ela vem usando pessoas até mesmo amigos, entre parentes, para nos ferir, para zombar de nós. Não é assim, amados, que nós passamos por muita luta. E nós sabemos que nós não podemos nem sequer maltratar, nem falar mal, somente orar e vigiar, como o Senhor Jesus nos ordenou, para não entrar em tentação. Por quê? Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, que as pessoas que nos atacam são usadas pelas potestades malignas para que nós viemos desfalecer e não cumprir o chamado de Deus nas nossas vidas. E é isso que o Senhor Jesus nos adverte aqui, quando ele, né, na agonia do sofrimento dele, ele fala: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Essa lição ele deixou para nós, que nas nossas aflições, nós temos que fazer essa oração para Deus. Pai, faz a vontade do Senhor na nossa vida. Não olhe para a minha dor, porque é necessário passar por essa provação. Porque quando nós estamos sendo provados, é porque estamos agradando a Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz, e o povo do mundo não entende, que nós somos um povo que passamos pela luta, sorrindo. Porque nós sabemos o porquê estamos passando pela luta. E de onde a luta vem e por que ela vem. E qual é o objetivo dela? O objetivo dela é para nos esmurecer, para nos tirar da presença de Deus e desagradar a Deus, não cumprir o ministério da gente, não fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus requer que nós façamos. É para isso que a luta vem sobre a vida dos filhos de Deus. E nós já sabemos disso, né, amados? Nós sabemos disso. E por isso nós precisamos nos revestir cada dia mais e ficar com a palavra do Senhor Jesus. E quando ele fala: eu venci o mundo, não tema, porque no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, eu venci. E se vocês estiverem comigo verdadeiramente, em meu nome vocês vencerão também. Vocês farão as mesmas obras que eu fiz, e farão mais ainda, porque eu estou contigo todos os dias até a consumação do tempo. Isso é promessa do Senhor sobre as nossas vidas. É promessa do Senhor. Então nós não podemos, de hipótese nenhuma, temer a luta que vem sobre nós. Muitas vezes choramos, sim, choramos. Assim como o Senhor Jesus chorou. Ele não chorou? Ele chorou. Ele não teve agonia? Ele teve. Mas ele desistiu? Não. Por isso, graças a Deus, nós somos salvos. Pelo sofrimento dele. Pela morte e morte de cruz do Senhor Jesus. Nós somos salvos. Pela redenção que ele nos deu, pela ressurreição dele. Pelo sacrifício dele. Nós somos salvos pela graça dele. E nós aprendemos dele então.
que nós não podemos desistir. Não podemos nos acovardar. A palavra do Senhor diz que o homem pode tocar na nossa carne, mas ele não tem poder para tocar na nossa alma. E isso é uma lição que o Senhor Jesus nos dá. Ele dizia, não fique com medo. Não fique com medo. Né? Lá em Marcos, no capítulo 14, versículo 34, o Senhor Jesus ele fala, a minha alma está profundamente triste, ficai aqui e vigiai. Outra vez ele fala com o discípulo, lá em Marcos confirma, que outra vez ele fala com o discípulo, ficai aqui e vigiai. Isso foi quando ele já tinha acordado o discípulo e triste voltou a orar de novo e falou, ficai aqui e vigiai. Quer dizer, não dorme, porque o inimigo está de redor, buscando quem possa tragar. Né? Vigiai vocês, não fica dormindo, né? Então é isso que a palavra de Deus está falando para mim e para meus amados irmãos no dia de hoje, né? Para a gente vigiar sempre, porque o inimigo das nossas almas, ele não dorme, ele está atento, né? Para nos tirar da presença de Deus, para nos levar, né? A aceitar a tentação. Porque nós somos perseguidos de uma tal maneira e o mal nos rodeia de bem de perto. Mas graças a Deus que nós estamos aqui, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Graças a Deus. E que o Espírito Santo de Deus nos guarda e nos livra e fala com todos nós. Ele nos sustenta, né? Ele nos livra e nos conforta. Assim como o anjo veio e confortou o Senhor Jesus naquele momento da aflição, que o Senhor Jesus estava ali, o anjo veio para confortá-lo, porque a agonia dele era tão grande que o anjo veio confortar ele num momento de aflição, ali quando ele estava no Monte das Oliveiras, né, orando. O anjo, na aflição dele, o anjo veio e confortou ele, ficou junto com ele, está aqui no versículo 43, e apareceu-lhe um anjo do céu que lhe fortalecia, ficou junto com ele, fortalecendo ele. De tão grande era o sofrimento do Senhor Jesus, de quão grande era a agonia dele. Naquele momento, ele sabendo de que tipo de morte que ele ia morrer, o tipo de humilhação, de sofrimento que a carne dele ia sofrer e a alma. E que ele não podia recuar. Ali estava o plano perfeito de Deus para a nossa salvação. E ele havia se apresentado ao Pai e falado, envia a mim, e eu faço essa obra para o Senhor. Ele estava disposto, mas essa disposição dele não impedia que ele sofresse a agonia. Não impedia que ele sofresse, porque a própria palavra de Deus diz que o Senhor Jesus foi 100% homem e 100% Deus. Como homem, ele chorou, mas como Deus, ele enxuga de nós toda lágrima. Né? Como homem, ele morreu. E como Deus, ele ressuscitou e subiu ao céu e sentou à destra do Pai. É o nosso advogado, amado, nosso Salvador querido. Então, ali ele estava na carne. Ele estava ali sofrendo agonia, como filho de Deus. Mas a agonia estava na alma e na carne. Muito sofrimento. A carne dele ia ser rasgada. O sangue ia derramar. E tudo para salvar a mim e a todos meus amados irmãos em Cristo Jesus e todos aqueles que hão de vir. Porque a palavra de Deus diz que tem muitos que estão ainda aí no mundo, que são selados por Deus para a salvação e que ainda não veio para o Evangelho. Mas em nome de Jesus hão de vir. Por isso eu peço aos amados irmãos que enviem essa pregação para muitos, né? Visualize e envie.
especialmente para aqueles amigos, colegas de vocês que não são crentes, muitos que estão desviados, para eles saberem o quão grande é o amor de Deus por ele, para eles saberem o preço que Jesus pagou pela alma deles, para eles saberem o quão ele é precioso para Deus, porque somos preciosos para Deus, porque Deus ama o pecador, ele rejeita o pecado. Mas ele ama o pecador. A palavra de Deus diz que todos caíram, todos foram instituídos à glória de Deus. Mas o Senhor Jesus veio para salvar a todos. A todos. Deus ama todo pecador ele ama. Só que da forma que está não pode entrar na glória, precisa entender essa verdade aqui. Precisa compreender essa verdade. Precisa estar coberto pelo sangue de Jesus. Precisa ter o Senhor Jesus como seu Senhor, Redentor, seu Salvador. Precisa reconhecer essa grande verdade. E olhar para si e ver que ele é uma obra-prima do Senhor. Que ele é a imagem e semelhança de Deus. E que todo homem precisa de Deus. E que mesmo aqueles que não conhecem a Deus, vivem debaixo da proteção de Deus, porque sem Deus não se há vida na face da terra. Ele é a própria vida. Mesmo aqueles que não reconhecem o Senhor, a vida que há em vocês é a vida de Deus, porque ele é a própria vida. Reconhece o Senhor como seu único Senhor e Salvador. Adore esse Deus maravilhoso. E todas as suas obras que está diante dos olhos de tudo e de todos, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Eu deixo essa palavra hoje para a meditação das minhas irmãs e meus irmãos em Cristo Jesus, e para todos aqueles que vão ouvir essa pregação. Olha para Jesus Cristo, olha para a face dele, olha para ele. Não olhe para o meu defeito, não olhe para o defeito de homem nenhum, de mulher nenhuma, porque todos nós temos defeito. Perfeito é o Senhor e santo é o Senhor. Nós estamos aqui debaixo da graça do Senhor, procurando se santificar cada dia mais para sermos dignos de subir no dia do resgate da igreja. Mas Deus transforma, Deus nos limpa, o sangue de Jesus nos purifica. E o Espírito Santo de Deus nos converte do pecado, do juízo e da justiça. E isso faz com que a gente tenha uma vida diferente. É isso que o mundo precisa entender. Que é o Espírito Santo de Deus que nos liberta. Que o homem sozinho não pode se libertar sem a ajuda do Espírito Santo de Deus. E para tê-lo é necessário que tenha o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Para que o Espírito Santo de Deus entre dentro dos vossos corações. Vocês que ainda não são evangélicos e vão ouvir essa pregação, para que ele venha morar dentro de você e libertar você. E você, minha amiga, você, meu amigo, vocês que vão ouvir esse vídeo. Em nome de Jesus, eu deixo um abraço para todas minhas irmãs, meus irmãos em Cristo Jesus e para todos aqueles que vão ouvir esse vídeo. Que em nome de Jesus, fique toda na gloriosa paz do Senhor Jesus. E medite nesta palavra, amados irmãos e irmãs. Medite e envie para muitos. Se inscreva no meu canal, dê seu like para que o YouTube entenda que é uma boa mensagem e recomende mais. Em nome de Jesus. Amém e amém.